Olá, eu sou a professora Celise Eterto e esse é mais um vídeo do canal Serviço Social na Prática. Aqui você aprende compartilhando e trocando informações importantes sobre a prática do assistente social a partir de vídeos informativos, de vídeos que fornecem dicas de atuação e também reflexões críticas para você ampliar um pouquinho o seu repertório técnico. Antes de começarmos, eu já quero te pedir para você se inscrever no nosso canal. É a partir dessas inscrições que a nossa mensagem vai chegar a mais assistentes sociais e, além disso, quando você se inscreve, você tem acesso à informação, você ativa o sininho aqui também e tem acesso às informações, às novas postagens do canal de forma imediata. 5 termos que você precisa evitar no seu relatório social. Essa é uma temática que gera um pouco de polêmica, porque tem algumas questões relativas à linguagem que alguns autores e autoras na literatura do serviço social trazem para refletir junto com a gente, que dizem respeito ao uso de termos inadequados, inapropriados, termos que podem revelar ou potencializar estigmas, estereótipos, preconceitos. Essas questões relativas ao uso dos termos nos relatórios e documentos técnicos, ou seja, se você está aí do outro lado e você é assistente social da justiça, você faz laudo social, se você é assistente social na saúde, na assistência, você faz relatórios, você faz encaminhamentos, você evolui informações nos prontuários. Então, assim, qualquer que seja a forma de escrita, é importante que o assistente social se atente para evitar o uso de termos que possam revelar ou potencializar aí alguma mensagens que não condizem com a nossa missão profissional. É importante a gente entender que a linguagem, pessoal, é um instrumento político também. Político, eu não estou falando aqui no sentido de político partidário, pelo contrário. A linguagem, ela é política porque ela revela mensagens, ou seja, na linguagem verbal, eu estou aqui escolhendo palavras e termos para trazer uma mensagem para vocês. E na linguagem escrita, a gente também faz uso desse aparato intelectual para trazer as mensagens nos nossos documentos técnicos. Então, o Cefes diz que a nossa linguagem, a nossa documentação escrita, ela revela a direção social da profissão. O que seria isso? É a partir desse uso correto de terminologias, de textos, de informações, de legislações, que a gente vai conseguir levar a nossa mensagem de garantia de direitos, de defesa intransigente dos direitos humanos. A gente vai fazer cumprir os nossos princípios éticos contidos lá no Código de Ética, os nossos 11 princípios que balizam a nossa atuação profissional. Então, a partir do momento que eu escolho uma direção social para minha escrita e para minha intervenção com o usuário, eu escolho a direção social da defesa dos direitos humanos, eu escolho a direção social da defesa democrática, eu escolho a direção social da defesa da liberdade, enquanto princípio básico. Eu estou recuperando esses princípios profissionais que estão no Código de Ética no formato, materializando-os na minha atuação. E quando a gente escolhe termos corretos, quando a gente tem o cuidado de escrever corretamente, de evitar termos que vão reverberar um preconceito ou trazer um peso desnecessário para aquela história que a gente está tentando contar, a gente faz esse movimento do respeito aos princípios profissionais. Por isso que o Cefes diz que a gente tem uma direção política na nossa escrita técnica. Agora, dito isso, eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal Serviço Social na Prática. Já curte esse vídeo, por favor, porque é a partir dessas ações que o YouTube vai liberando e vai mostrando esse conteúdo para mais pessoas. Vamos lá? Vamos aos 5 termos que são inapropriados para o seu relatório que você deve evitar sempre que possível? Vem comigo que você vai conhecer eles agora. Pessoal, o primeiro termo que eu quero trazer aqui é um termo que traz muita polêmica, né? Que é o termo família desestruturada. Ele é um termo ultrapassado, é um termo que revela uma escolha do técnico por caracterizar a família a partir do conceito de estrutura. O que não é mais recomendado hoje em dia. Porque se parte do entendimento que a família ela não tem uma estrutura única ou uma estrutura que seja o padrão ou o modelo. O termo estrutura acaba ficando deslocado da nossa realidade quando a gente está refletindo no momento presente sobre a pluralidade das famílias, a questão dos arranjos familiares serem diversos. Não existe mais esse apego a essa família nuclear,
Logo, essa questão também da estrutura, da desestrutura, cai por terra, por vários motivos, e a gente preza por evitar que esse termo seja utilizado, porque dá a ideia de que se existe uma desestrutura, é porque existiria um modelo, estruturalmente falando, organizado e ideal a ser seguido. Para você substituir esse termo, seria importante você usar outros, como família em situação de vulnerabilidade, ou família em situação de desproteção social, ou então uma família em situação temporária de vulnerabilidade, também é uma ideia. Importante que a gente faça o uso dessas outras terminologias para tentar falar ali quando a família está num momento difícil, um momento muitas vezes que é passageiro. Outras famílias têm mais dificuldade mesmo, e isso é também parte de uma questão estrutural, então a gente não pode deixar de observar que a família, ela não é apenas uma coisa, a gente não é nosso papel dar sentenças definitivas para a família, por isso que é necessário a gente observar o caráter transitório dessas situações que estão acontecendo ali, para que a gente não defina a família por uma situação apenas. O segundo termo que eu gostaria de trazer hoje é o termo menor. Então, historicamente, quando a gente falava de uma pessoa com a idade inferior a 18 anos, a gente estava falando de uma pessoa menor de idade. Porém, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, trouxe para nós uma perspectiva diferente, que nomeia ali as duas faixas etárias que englobam pessoas que têm idade inferior a 18 anos. Qual sejam? Crianças, quando a pessoa tem idade entre 0 e 12 anos incompletos, e adolescentes, quando a pessoa tem idade entre 12 e 18 anos incompletos. Dessa forma, a gente percebe uma mudança de perspectiva na lei, porque a nomenclatura muda não só para designar de forma mais assertiva, mas, sobretudo, ela muda para trazer para a gente uma perspectiva diferente do que se entende por criança e adolescente, que seria a perspectiva de sujeito de direitos. Quando a gente deixa de falar que uma pessoa é menor de idade, a gente está acentuando, a gente está elevando essa pessoa a um lugar de sujeito que, obviamente, tem suas limitações civis, porém, é um patamar elevado. Se ainda é uma nomenclatura que você usa, que você comece a substituir por criança, quando você estiver falando de uma pessoa até 12 anos incompletos, ou que você possa substituir por adolescente, quando você está falando de uma pessoa entre 12 e 18 anos incompletos. Você pode ter um pouquinho de dificuldade no começo, é natural, e também muitas vezes as pessoas falam para mim, mas Celisa, eu vejo isso nos lugares, eu vejo isso na vara da infância, eu vejo o conselheiro tutelar falando assim, eu recebi um ofício que o diretor do hospital colocou assim, certo, mas não é porque as pessoas usam essa nomenclatura que ela está certa. E você não tem que se basear pelo que está errado. Essas pessoas que estão no dia a dia atendendo crianças e adolescentes, sejam conhecedoras dos direitos da criança e do adolescente, algumas delas ainda insistem nessa nomenclatura equivocada, nessa nomenclatura que diminui, nessa nomenclatura que não representa o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, se você for ler todo ele, você não vai encontrar essa nomenclatura menor. Esse motivo por si só já é suficiente para a gente abolir essa nomenclatura, não acham? Pois é. Bom, vamos agora para o terceiro termo desse vídeo, que é o termo morador de rua. Muito se fala sobre a questão das pessoas em situação de rua no Brasil, no mundo, e é uma das violações de direito mais penosas e mais graves que existem no nosso mundo hoje em dia. O fato de uma pessoa estar em situação de rua, que é o termo correto a ser colocado, revela uma série de violações, o que a gente chama de violações sobrepostas. Ou seja, o direito à moradia é negado, o direito à saúde é negado, o trabalho é negado, o direito à convivência familiar e comunitária muitas vezes é negado. Então, essa nomenclatura morador de rua, ela também estigmatiza essa pessoa. Porque se a gente for parar para pensar, ninguém escolhe morar na rua. Não é algo que alguém faça isso deliberadamente. O termo pessoa em situação de rua define melhor por uma série de motivos. E um deles é esse, é você observar o caráter transitório que essa situação precisa ter, para que a gente consiga entender de forma mais ampla que ali não é uma opção. Então, quando você diz, fulano é morador de rua, você está trazendo uma naturalização para uma situação que é de absoluta violação de direitos. Por isso, a gente recomenda que, em vez de usar morador de rua, você possa utilizar pessoa em situação de rua.
O quarto termo que eu gostaria de falar para você hoje é mãe solteira. Mãe solteira é um termo que eu já utilizei na minha vida profissional. Eu já sou formada há 19 anos, então assim, em algum momento da minha vida profissional eu tenho certeza que eu usei esse termo. Mas a gente faz essa análise crítica aqui agora, do termo mãe solteira, trazendo justamente esse peso, que é um peso moral na figura da mãe, que é um peso que atinge a mulher, que é mãe. E quando ela não está num relacionamento estável, ou se ela não tem mais a figura do pai do seu filho, ou se ela nunca teve a figura do pai do seu filho de forma presente, a gente nomear essa pessoa como mãe solteira. Só que mãe, pessoal, o ser mãe, ele independe de estado civil. Muitas mães, elas vão ser mães solo por uma situação, vamos dizer assim, que elas não puderam controlar. Algumas outras vão ser mães solo porque simplesmente o pai dessa criança, ele não assumiu o seu papel parental. Outras mães vão ser mães solo por conta de questões de violência doméstica, por exemplo, que a fizeram se afastar do pai de seus filhos. Então, nomear uma mãe com o seu estado civil é muito mais estigmatizante do que a gente imagina. Mais recentemente, né, a gente passou a nomear essas situações como mãe solo, família monoparental. Isso pode e deve ser utilizado porque traz um olhar menos estigmatizante, traz um olhar menos focado no aspecto conjugal, que é apenas um detalhe quando a gente fala dos papéis parentais. Se a mãe não tem o pai do seu filho ou da sua filha numa relação conjugal, mas ele é presente na criação dessas crianças, desses futuros adultos, a gente não tem problemas. O que acontece é que existe um alto número de homens que recusa exercer o papel parental, deliberadamente. E a eles não é colocada tanta pressão social. Por isso e por outros motivos, acredita-se aí que colocar família monoparental, chefiada por uma mulher, ou o próprio termo mãe solo, seja mais respeitoso com aquela mulher que provavelmente não escolheu passar pela maternidade sozinha. Bom, e chegando ao final desse vídeo, o último termo que eu gostaria de trazer para você hoje é o termo portador de deficiência, ou também chamado aí em alguns momentos por pessoas com necessidades especiais. Ambos os termos são ultrapassados. Nos últimos tempos, as discussões sobre os direitos das pessoas com deficiência trouxeram aí algumas mudanças na escolha desses termos, onde a gente se refere a uma pessoa com deficiência. A Organização Mundial de Saúde, ela traz essa mudança. E o termo atual para se designar uma pessoa que tem deficiência, o correto seria pessoa com deficiência. Você pode complementar, por exemplo, estou atendendo uma pessoa com deficiência auditiva. Esse relatório tem por objetivo trazer a situação da pessoa com deficiência visual, senhora fulana de tal. Você pode trazer uma caracterização da deficiência no seu texto, mas é importante que você observe essa mudança como uma mudança importante. Esse termo serve para que você possa trazer para esse sujeito o lugar da sua caracterização enquanto pessoa. Simples e objetivo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo a respeito dos 5 termos que você deve evitar no seu relatório social. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam deixar aqui nos comentários do vídeo as impressões de vocês, também a respeito de outros termos, para a gente enriquecer o debate. Se você aí do outro lado chegou por aqui agora, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e, quem sabe, você possa até compartilhá-lo com outros assistentes sociais, outras assistentes sociais. O canal Serviço Social na Prática também traz aulas gratuitas, também traz vídeos curtos e vídeos informativos referentes à nossa prática profissional. Eu espero que você fique conosco para assistir os próximos. Me despeço por aqui, fiquem bem e até a próxima!